Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite a todos. Paz do Senhor. Vamos para a nossa última live do nosso propósito, nossa live das pregações, que tem como tema as 7 igrejas de Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor. Hoje entrando um pouquinho atrasado, mas Deus está no controle de tudo. Amém. Esperando, como de costume, o Instagram notificar as pessoas, nossos seguidores, que estamos ao vivo. Você que nos acompanha, que ficou conosco até essa última live, que assiste depois, o meu muito obrigado, obrigado de nós aqui do Projeto Semeando Conhecimento, a todos vocês que participam dessa live, a todos vocês que vêm depois. Eu sei que tem uma grande maioria aí, tem um povo que dorme mais cedo, né, que às vezes não tem tempo, ou então está nos seus compromissos, nas suas igrejas, e que assistem depois, que sempre comentam lá, que compartilham, que depois mandam mensagem, fala que a minha fala foi edificante. Nosso muito obrigado a todos vocês. O Senhor colocou no nosso coração fazermos um propósito de 7 mensagens sobre as 7 cartas das igrejas da Ásia Menor. E hoje nós estamos terminando essa mensagem com a igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse, capítulo de número 3. A partir do verso 14, vamos ler do 14 ao 22. E nós decidimos fazer as mensagens nesse formato de exposição do texto, porque, como eu disse lá na primeira mensagem, hoje as nossas igrejas estão com uma carência dessa pregação expositiva, que se atém mais ao texto bíblico, que deixa o texto bíblico falar e o pregador fala o menos possível, para trazer com clareza aquilo que o Espírito Santo quer falar através das Escrituras. Então, hoje nós não temos uma leitura de retorno nos púlpitos. Muitos pregadores pegam o texto bíblico e apoiam as suas opiniões em cima do texto bíblico, e orando nesse sentido, tentando resgatar essa pregação expositiva, que faz a real menção da palavra. O Senhor colocou esse propósito no nosso coração, e é um tema muito pertinente nos dias de hoje, porque todos nós sabemos que vivemos, se não o princípio, dos últimos dias, ou o cumprimento da palavra, como você queira interpretar. Então nós sabemos que é de muita relevância a leitura do texto de Apocalipse, que talvez seja um dos livros menos pregados nos altares. Amém? Então, sem mais delongas, eu vou estar fazendo uma oração. A gente entrou um pouquinho atrasado, já vamos para 11 horas. Eu vou estar fazendo uma oração e nós vamos começar a nossa live de hoje. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua presença nos colocamos, Senhor, para te pedir perdão por qualquer pensamento ou algo que entristeceu o Teu Espírito. Pai, eu venho entregar esse propósito nas Tuas mãos, a qual nós cumprimos até a 7ª mensagem. Pai, eu venho render graças a Ti, agradecer por cada pessoa que se conectou conosco nesse momento, cada pessoa que está chegando nessa live, cada pessoa que está assistindo depois, deitado na sua cama, no sofá da sua casa, com seu celular na cozinha, em qualquer cômodo. Pai, vai de encontro a essa pessoa, que essa palavra, Pai, possa surtir efeito e possa ser gravada na tábua dos corações dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, toma minha vida que falo contigo, toma cada família representada nessa live, a cada um, Senhor, que se conectar aqui nesse propósito para ouvir a Tua palavra, dar direção, desse direcionamento do trono da Tua graça para os Teus filhos. São as bênçãos que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos dar início à nossa mensagem. Amém. Vamos dar início. E como eu disse anteriormente, o texto é Apocalipse, capítulo 3, verso de número 14. E vamos falar da igreja de Laodiceia, ok? A última das igrejas da Ásia Menor, que João escreveu à Ásia Menor. Diz assim a palavra do Senhor no verso 14. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Então, Cristo agora começa a se apresentar para a Laodiceia como a conclusão de tudo e o início de tudo. Cristo agora ele se apresenta, este diz o Amém, o que assim seja. É a palavra que a gente fala ao findar a oração, é a palavra que a gente fala quando estamos em concordância, é a palavra Amém, diz o Amém, e a testemunha fiel e verdadeira. E logo depois do Amém, ele diz o princípio da criação de Deus. Então, a primeira frase que ele fala para a igreja de Laodiceia é: eu sou o fim e sou o princípio. Ou eu começo e termino. Esse versículo 14 começa a ensinar uma coisa para a gente acerca do próprio Jesus Cristo. Ele se coloca como o princípio e o fim. E na nossa vida não pode ser diferente. Cristo tem que ser o princípio de tudo na nossa vida e a conclusão de tudo. As nossas decisões, os nossos atos têm que convergir para Jesus. Antes de nós tomarmos qualquer decisão, antes de nós fazermos qualquer ato ou qualquer ação, isso tem que vir de Jesus. E tem que convergir a nossa vida para Jesus. Não sei se você já começou pegando isso aqui. Então, se na sua vida Jesus não começa e o que você faz não te leva a concluir em Cristo, na pessoa de Cristo, alguma coisa errada tem nos seus planos. Porque na vida do cristão e na vida da igreja, tudo tem que começar em Cristo e terminar em Cristo. Os pensamentos têm que vir de Cristo. O princípio das nossas decisões tem que vir de Cristo. O princípio das nossas ações, das nossas palavras tem que vir de Cristo. E essas ações e essas palavras têm que convergir na nossa vida para Cristo. Então ele está falando que ele é o princípio e é o fim. É quem começa e quem termina. Meu irmão e minha irmã. Cristo, que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminar. E se você tem visto suas decisões darem errado, seus planos serem frustrados, talvez seja porque os seus planos não iam culminar a sua vida em Cristo. Entenda isso aqui. Se algo está dando muito errado, se algo não está frutificando, não está florescendo, é porque talvez possa até ter um princípio em Cristo, mas talvez no meio do caminho você se perdeu e isso possa estar te direcionando para longe de Cristo. Então que você possa entender essa noite. Tudo começa no coração de Cristo e em Cristo. E tem que convergir a nossa vida para Cristo. Amém? Verso 15 diz assim: conheça as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Verso 15. Conheça as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Mas antes fosse frio ou quente. Alguém que fica no meio termo. Essa igreja de Laodiceia, ela não tinha uma decisão, uma opinião formada acerca de alguma coisa. E se Cristo está falando isso, é uma decisão acerca de andar nos caminhos de Cristo ou não. Talvez seja uma igreja aqui que não tinha posicionamento. Uma igreja que não tinha comprometimento verdadeiro com Cristo. Ora queria, ora não queria. Ora estava muito bem, ora não estava bem. Ora estava espiritual, ora estava desistindo da comunhão espiritual. Então isso aqui serve para nós entendermos uma coisa. Antes tomasse uma posição de frio ou quente, o meio termo não existe para Jesus. Não existe você estar dentro, você ser alistado nesse exército, você levar a nomenclatura de cristão, se você não tem posicionamento. E nos dias de hoje, nós falarmos de posicionamento dentro da igreja, é nós sermos quadrados, caretas, e por muitas das vezes é discurso de ódio. Porque quando nós nos posicionamos contra o pecado, quando nós nos posicionamos contra falsos profetas, quando nós nos posicionamos sobre lideranças corrompidas, principalmente, quando nós nos posicionamos mediante a atitude de alguns irmãos que vêm deturpando e vêm manchando a imagem da igreja, pedem para a gente segurar, pedem para a gente não falar,
pedem para a gente se omitir. Entenda uma coisa, ele está falando para Laodiceia, antes fosse frio ou quente. Gente, Jesus está falando para a igreja de Laodiceia, antes você se posicionasse. O que Cristo está cobrando na igreja de Laodiceia é posição, porque o verdadeiro cristão ele tem posicionamento. Não existe meio termo para lidar com as coisas do reino. Ou você está dentro ou você está fora. Não existe oscilação, porque essa oscilação vai te afastar para longe dos caminhos do Senhor. Porque quando ele fala antes fosse frio ou quente, era Jesus falando para a igreja de Laodiceia, antes você se posicionasse fora ou dentro. Não adianta estar dentro com o pensamento lá fora, também não adianta estar lá fora com o pensamento aqui dentro. Ou você tem que estar lá fora, ou você tem que estar aqui dentro. Então a igreja de Laodiceia faltava um posicionamento real. E existe uma frase muito interessante do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala algo muito pertinente, que é: os ladrões só ocupam as cadeiras e os lobos só ocupam os púlpitos porque existem cristãos que não se posicionam e cidadãos que não sabem o seu direito. Eu vou repetir isso aqui. Essa frase não é minha, é de Hernandes Dias Lopes. Ladrões ocupam cadeiras e lobos ocupam púlpitos porque cristãos deixaram de se posicionar contra o pecado e cidadãos não têm direitos. Então, que nós possamos aprender com esse verso 15 de Apocalipse, capítulo 3, da carta à igreja de Laodiceia. Antes fosse frio ou quente. Meu irmão, minha irmã, é momento de você se posicionar na igreja. É momento de você ter um posicionamento real na presença de Cristo. É momento de você sair dessa sua mornidão, sair de onde você está nesse estado de mornidão e se posicionar na presença de Cristo. Porque o recado para a igreja de Laodiceia era tomar um posicionamento, porque a mornidão, frieza espiritual não adiantava para aquela igreja. Então, nesse momento, Cristo cobra um posicionamento. No verso 16 ele vai falar, lendo o verso 16: assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da tua boca. Ei, talvez seja o verso mais forte de uma palavra à igreja. Talvez seja o verso mais contundente de uma palavra à igreja do Senhor. Vou ler o verso 16 de novo. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No verso 15 ele cobra um posicionamento da igreja de Laodiceia. Olha, eu preciso que vocês se posicionem. Ou vocês querem, ou vocês não querem. Se fosse frio ou quente, eu entenderia. Esse meio termo espiritual não existe para mim. E agora ele fala, porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da tua boca. Deixa eu dar um dado para vocês aqui, uma curiosidade sobre a cidade de Laodiceia. Laodiceia ela tinha uma escassez de água. Aprenda isso aqui. Ela era abastecida pela água da cidade de Colosso, uma água fria da cidade de Colosso, e uma água quente que vinha da cidade de Hierápolis. E convergiam para a cidade de Laodiceia. Então a água que era consumida em Laodiceia, a água que tinha em Laodiceia, era a mistura da água fria de Colossos com a água quente de Hierápolis. Ok? E a água que tinha ali para eles beberem, para o consumo daquela cidade, era uma água que se tornava morna. Então quando Cristo fala isso aqui, propositalmente ele fala, porque tu és morno, ele está fazendo uma alusão ao abastecimento de água da cidade. E a gente sabe que a água é princípio para que o ser humano tenha um bem-estar. O ser humano vive uma semana sem alimento sólido, mas sem água ele não vive. Então Cristo está falando, as tuas fontes são mornas. Daquilo onde você bebe é morno. Daquilo onde você bebe nem é seu. Você escuta da esquerda, escuta da direita para formar alguma coisa. Você bebe da esquerda, bebe da direita, mas não tem uma opinião própria. Alguém pode pegar esse mistério que eu estou falando aqui.
Alguém vai entender essa palavra que eu estou falando aqui. O momento é de você se posicionar, de você ter atitude com a mente de Cristo. Não ouvir de A, ouvir de B para poder formalizar algo. Ei, você não foi chamado para seguir A, você não foi chamado para seguir B, para ficar nessa mornidão espiritual que você está. Você foi chamado para beber da fonte da água viva, que é Jesus Cristo. E que você passe a se posicionar, porque tu és morno. Ele fala, por causa dessa mornidão, ele continua o verso 16. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Preste atenção numa coisa. Falando de vômito, existem no mínimo 3 fatores para que uma pessoa possa vomitar. Cristo está falando que está a ponto de vomitar a igreja de Laodiceia. E nós sabemos, é muito simples, aqui não é nem a luz da medicina, é a luz da lógica, que existem no mínimo 3 pontos que fazem uma pessoa vomitar. O primeiro é o cheiro. Se você tiver um cheiro muito ruim, que não te agrada, você pode fazer vômito. O olhar. Se você olhar algo que te causa repulsa, te causa nojo, você também pode vomitar. E segundo, o gosto. Terceiro, o gosto, o paladar. Porque Cristo está falando, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então são 3 fatores. O cheiro, o olhar e o gosto, ou paladar. Esses 3 pontos podem fazer uma pessoa vomitar. Agora, se Cristo está falando que está a ponto de vomitar a igreja de Laodiceia da boca dele, é porque o que eles estão fazendo não tem um cheiro suave às narinas de Cristo. O que Cristo está olhando na igreja, Cristo não está se agradando, está dando nojo em Cristo. E o que eles estão fazendo ao paladar de Cristo não está sendo agradável. Eu vou repetir isso aqui, o que ele está falando da igreja. O que Cristo está cheirando, o que está subindo as narinas de Cristo, não está agradando a Cristo. O que Cristo está olhando na igreja está causando nojo a Cristo. E está causando um gosto, uma repulsa em Cristo, que ele está a ponto de vomitar essa igreja em terceiro lugar. Gente, entenda uma coisa. A situação dessa igreja é tão grave que Cristo não faz rodeios em falar que vai vomitar essa igreja. Meu irmão, quantas igrejas estão assim hoje? Quantas igrejas Cristo está a ponto de vomitar da boca dele? Quantas lideranças têm causado náusea em Cristo? Quantos irmãos e irmãs têm causado ânsia de vômito em Cristo, usando uma palavra bem simples. Mas, irmão, que palavra dura, que palavra pesada, é porque Cristo corrige os que amam. E se ele está falando mesmo para Laodiceia, que está a ponto de vomitar, ele está dando um aviso. Ei, por causa dessa mornidão, por causa dessas suas atitudes, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E o contexto de Cristo vomitar a igreja é de separação. Cristo está a ponto de apartar a presença dele desse lugar. Cristo está a ponto de deixar eles entregues às suas próprias paixões e concupiscências. Ei, meu irmão, eu não sei se você está entendendo isso aqui, eu não sei se são líderes que estão ouvindo essa mensagem. Eu não sei se são obreiros que estão ouvindo essa mensagem. Eu não sei se são irmãos ou irmãs, professores e professoras. Meus irmãos, atentemos para esse versículo. Chegamos a tempo que nós ouvimos coisas que para nós causa repulsa. Ouvimos certos escândalos acerca da igreja que nos causa nojo em nós, que somos seres humanos. Imagina Cristo, que é santo. Meu irmão, por isso que a igreja tem que se posicionar, e essa é a base da mensagem. Enquanto você não se posicionar, Cristo vai continuar sentindo essa repulsa por determinadas igrejas. E quando Cristo sente essa repulsa, a presença do Espírito Santo se aparta desses lugares. Hoje nós vivemos experiências que nós não podemos nem contar para não escandalizar pessoas que são neófitas, que são novas na fé. Porque a gente tem que passar é que vale a pena seguir a Cristo. Vale a pena sofrer por esse evangelho. Vale a pena, apesar de todo o contexto corrupto que alguns lugares têm, ainda vale a pena servir a Cristo. Por quê? Nós não vamos para o céu em grupo. A salvação é individual.
Você não vai salvar seu filho não vai te salvar, o pastor não vai te salvar, você não vai salvar o pastor. Entenda uma coisa aqui, meu irmão. É individual, a análise é individual. Mas que você possa ser uma mola propulsora de posicionamento dentro da igreja. Que você possa ser um atalaia, um propagador das boas novas. Sabendo que esse aviso foi deixado para que nós sejamos alertados acerca da repulsa de Cristo sobre determinadas atitudes da igreja. Entenda uma coisa. Muita gente tem deixado de falar de pecado para fazer uma teologia coach, de pregar que você tem que ficar bem, que a porta vai abrir, que vai ter uma coroa na sua cabeça, que você vai ganhar. É analogia com o iPhone, copo descartável, daí para baixo. E esquecem de falar, arrependa-se e deixa o seu pecado, senão você vai para o inferno. Isso não é mais falado na igreja, isso não é mais falado em live, isso não é mais pregado em culto de ensino, isso não é mais ensinado na escola bíblica. Claro, nós temos, não estou generalizando aqui, mas a grande maioria está assim. Estão segurando a palavra para não perder receita. Estão segurando a palavra para não perder ovelhas, para não perder pessoas. Entenda uma coisa, meu irmão. É muito melhor você perder um amigo e ganhar a alma. É muito melhor você corrigir a pessoa, mesmo que ela tenha uma cara feia, mesmo que ela fique com raiva de você. Mas se ela endireitar as veredas dela, ela vai entender que você está falando para o bem dela. Então a mensagem dessa noite, falando dessa igreja de Laodiceia, do qual Cristo tinha tanta coisa contra, é essa. Posicionamento. Sair da mornidão espiritual. O nosso momento é de posicionamento, porque Cristo está a ponto de vomitar a igreja. Está a ponto de vomitar essa igreja. Vamos para o verso 17. Verso 17 diz assim: porque tu dizes, sou rico. Quem dizes é a igreja. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja está falando que é rica. A igreja está falando que tem condição. Essa igreja está falando que pode. É Cristo que está falando isso aqui. Porque tu dizes, sou rico e tenho prosperado e nada me falta. Mas só que tinha uma coisa que a igreja não sabia. E Cristo revela. Mas tu não sabes que és infeliz, em primeiro ponto. Miserável, pobre e cego. Meu irmão, entenda uma coisa aqui. Riqueza mundana e prosperidade mundana não significa nada no mundo espiritual. Uma igreja falar que é rica porque tem condição financeira, porque tem um bom prédio, porque tem cadeiras confortáveis, ar-condicionado e membros como empresários e outras pessoas que têm condição, isso para Cristo não quer dizer nada. E ele está expressando isso aqui claramente no verso 17. Você fala que é rico, você pode até falar que tem, mas eu vou te revelar quem realmente você é, porque na presença de Cristo, ele tira a máscara de qualquer um. Você pode enganar pastor, você pode enganar obreiro, você pode enganar seu marido, você pode enganar sua esposa, você pode enganar seus filhos. Mas na presença de Jesus, toda a verdade é revelada. E é isso que Cristo está esfregando, digamos assim, nessa igreja. A verdade. Através da carta de João. Vocês estão falando que são ricos? Eu vou revelar quem é vocês. Vocês, em primeiro lugar, com toda a riqueza de vocês, vocês não conseguem ter felicidade, vocês são infelizes. Com toda a riqueza de vocês, vocês não são prósperos, vocês são miseráveis. Com toda a riqueza de vocês, mundana, vocês são pobres. E depois o pior, vocês estão cegos e nus. Então uma igreja que é infeliz, é miserável e pior, não sabe nem para onde está indo. Que quem está cego não sabe para onde vai. Não tem um caminho certo. E quantas igrejas estão seguindo assim? Quantas igrejas estão com lideranças cegas guiando um rebanho cego? E pobre e miserável. Mas pobre e miserável em que sentido? No sentido espiritual. Como eu disse no verso anterior, o que torna
a miséria, a infelicidade e a pobreza em cima de uma igreja, espiritualmente falando. É a pregação que tomou conta dos nossos altares hoje. Ninguém quer ouvir uma pregação não só como eu estou pregando, como outros irmãos também pregam a verdade e pregam a Bíblia. Ninguém quer ouvir, porque a palavra confronta. Todo mundo hoje prefere o fast food gospel. O que é o fast food gospel? Revelação e profecia. E de preferência, que não mandem, ok? Que não mandem eu mudar de vida. Que não mandem eu me converter. Que não mandem eu endireitar minhas veredas. Que seja uma profecia que venha, não para que eu mude e melhore, mas que venha para massagear meu ego. E essas pregações, essas analogias loucas, essa teologia da prosperidade, essa teologia do nada a ver, tem deixado verdadeiras igrejas miseráveis, pobres e cegas. Porque o que sustenta a igreja, o que sustenta o cristão, ainda é a palavra de Deus. E a grande sacada do inimigo é deixar a Bíblia de lado e aflorar a vaidade humana. Por quê? Tem muita gente que prega a Bíblia hoje e não tem agenda. Então, estão deixando a Bíblia de lado e estão abrindo a agenda. Porque se eu pregar bonitinho, falar frase de efeito, agradar o público que me ouve, eu vou ter agenda, eu vou ter participatividade, eu vou ter reconhecimento humano, eu vou ter pessoas dentro da minha igreja. Ei, meu irmão, cuidado que você pode estar conduzindo o seu rebanho à infelicidade, a estar miserável, a estar cego. Porque não adianta nada esse teu muito dízimo no seu bolso. Não adianta nada essa sua igreja cheia com cadeira acolchoada e ar-condicionado ligado. Não adianta nada se você está guiando um rebanho de cegos, que naquele grande dia, quando você for dar conta daquilo que saiu da sua boca, você pode ouvir de Jesus: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então que nós possamos convergir para a palavra e entendermos o que realmente importa para Cristo. Não é a riqueza do mundo, não é a riqueza que fica aqui, que perece, mas é a riqueza espiritual da comunhão plena com Cristo. E a comunhão plena com Cristo só vem através da separação do pecado, do processo de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira coroa da salvação. Esse é o verdadeiro tesouro que importa, que dinheiro no mundo nenhum pode pagar. E ele está falando isso no verso 17. Não sabe quem é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Eu te aconselho. Cristo ainda entra com misericórdia para aconselhar a igreja. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras, cubra a vergonha da tua nudez, e não seja mostrada, e colírio, para que aplique sobre os teus olhos e enxergue. Preste atenção. Cristo está falando aqui: compre o ouro refinado de mim, e roupas brancas. O que Cristo está falando? Existem coisas, ele está falando para a igreja de Laodiceia, existem coisas que você não pode comprar com seu dinheiro aí na terra. Só através de mim você pode conseguir. E ele começa o versículo falando: eu te aconselho que compres de mim. Ele está entrando com misericórdia essa noite, está falando com você. Ele está te dando um conselho, que você compre dele, em primeiro lugar, ouro refinado no fogo. O que é esse ouro refinado no fogo? É o ouro puro. Está ligado à pureza do ouro, para que te enriqueças. Depois, roupas brancas. A gente sabe que vestes brancas é pureza. Ou então, embranquecer as suas vestes é se purificar do pecado. É nesse sentido que Cristo está falando. Cristo está querendo mostrar para a igreja a verdadeira riqueza, que não é deste mundo. É um ouro refinado que só ele tem. Cristo está mostrando para a igreja a verdadeira pureza, que não tem roupa nenhuma, investimento nenhuma desse mundo. Só ele tem. Para que tampe a tua nudez e não seja mostrada. E depois, compre colírio para que aplique nos teus olhos e enxergue.
Havia um comércio de colírios em Laodiceia, um remédio para os olhos, para a doença dos olhos, e essa cidade comercializava e era referência na venda desse colírio para que fosse posto em doenças no globo ocular. E Cristo também, fazendo uma alusão a esse comércio que tinha em Laodiceia, ele fala, não, o teu colírio pode abrir os olhos da carne. O colírio que vocês produzem, ok, podem melhorar a visão terrena. Mas ele fala, eu quero que vocês comprem colírio de mim, para que enxergues aquilo que eu quero te mostrar a ele. Essa noite Cristo quer dar visão espiritual a crentes aqui. Eu vou repetir. Cristo quer abrir a visão espiritual de crentes aqui. Vocês lembram da oração de Eliseu em 2º livro dos Reis, no capítulo de número 6, com seu moço? Quando eles estavam cercados por um exército, quando a situação parecia sem jeito, aquele homem faz uma oração simples pelo seu servo. Senhor, abra os olhos espirituais dele. Quando os olhos do servo, foram abertos, ele viu os montes tomados por carros e carruagens de soldados de fogo e cavalos de fogo. Ele viu que maior era o que estavam com ele, com Eliseu, do que o exército que os tinha cercado. Então, quando Eliseu ora por aquele jovem, por aquele moço, e a visão espiritual é aberta, quando a visão espiritual é aberta, ele enxerga a solução do problema. Ah, eu creio que você pegou isso aqui. Então, essa noite, Cristo quer abrir a sua visão espiritual. Ele está te dando um conselho. Compra colírio de mim para que enxergue a saída. Compra colírio de mim que você vai ver a porta aberta. Compra colírio de mim que você vai enxergar a cura. Compra colírio de mim que você vai ver a solução do seu problema. Compra colírio de mim que você vai sair dessa mornidão espiritual. Compra colírio de mim. Cristo está querendo abrir a visão espiritual, porque tem coisas que com os olhos da carne nós não vemos solução, não vemos jeito. Mas se dobrarmos o nosso joelho e pedirmos para que Cristo abra os nossos olhos espirituais, vamos enxergar a solução dos nossos problemas. Basta isso. Tem muita gente que está me ouvindo aqui agora que quer fazer com as próprias mãos. Está olhando, está buscando uma saída e não está vendo saída. Ei, a visão do ser humano é limitada, mas nós servimos a um Deus que conhece passado, presente e futuro. Então que você possa essa noite comprar colírio dele. Colírio de um homem, de um ser que enxerga o futuro, que é Cristo Jesus. Compra colírio de mim. E você vai ter o quê? Uma visão além do que se enxerga. Preste atenção nisso aqui. Você pode ter uma visão além daquilo que você enxerga. Alguém vai pegar o que eu estou falando aqui. Você está enxergando algo, mas você pode ter uma visão além daquilo que se enxerga. Então, se você quiser ter essa visão a mais, se você quer ter olhos de águia para situações, para aprender a lidar com essas situações, o momento é de pedir que o Senhor abra a sua visão espiritual. Verso 19 ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Gente, isso aqui é para nós meditarmos e glorificarmos. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Meu irmão, eu não sei a situação de quem está ouvindo isso aqui. Eu não posso falar que tem pecadores ouvindo, eu não posso falar que tem gente que está fora da presença ouvindo. Eu posso falar por mim. Essa repreensão aqui primeiro serve para quem prega, porque se não servir para mim, eu não estou apto a proferir essas palavras. Então é noite de eu me arrepender, porque eu fui repreendido. E Cristo está falando aqui que ele não só repreende, ele também castiga a todos quanto ama, meu irmão. Talvez essa situação difícil que você está passando, talvez esse deserto, esse vale que você está passando, possa ser, entre aspas, um castigo, porque Cristo quer te ensinar algo, porque Ele te ama. Essa adversidade pode estar aí para você enxergar melhor o seu tempo para com Deus.
Talvez a enfermidade possa ter batido na sua porta para você entender que a cura só vem do trono da graça. Talvez a porta fechou para você entender que quem provê na sua casa é Deus. Talvez você possa estar vivendo uma batalha espiritual, uma luta, para você entender que quem peleja por você é o Senhor. Então, é no meio desse castigo, é no meio dessa peleja, no meio dessa situação que Cristo te deixou para você entender quem peleja pela tua causa. E ele só permitiu isso não porque ele quer teu mal, não é para sua morte, não é para te envergonhar, é porque ele te ama. Entenda uma coisa, se a sua vida está debaixo das mãos do Senhor, nada que acontece na sua vida é permissão do diabo, nada que acontece na sua vida é permissão do inferno e dos seus demônios. Tudo que provém na sua vida de bom ou de ruim provém do céu, porque o Senhor tem o controle total da sua vida. Entenda isso aqui. E ele só castiga os que amam. Verso 20. Estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso aqui é lindo, essa parte. Quando ele fala que eis que estou à porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Ele não está só batendo essa noite, Cristo está chamando. Ele fala, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, então ele está batendo, mas também está chamando. Talvez você não esteja ouvindo essa batida porque ela está muito longe. E isso é uma questão de intimidade. Talvez se você ouvir um pouco mais a voz de Cristo, você vai ouvir esse chamado e ouvir essas batidas. E ele está batendo em portas essa noite, ele está falando, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Aí olha só que mistério. Eu cearei com ele e ele comigo. Porque nos tempos bíblicos era assim que funcionava. Quando alguém entrava na sua casa para cear, você o recebia, era você que provia o alimento para aquela pessoa. Eles passavam nas talhas de purificação, os judeus lavavam as mãos, você entrava, os servos lavavam os pés daquela pessoa, ungia a cabeça e aquela pessoa estava apta para sentar à mesa e comer. Então o anfitrião é que oferecia a ceia e que provia a ceia para quem estava à porta e entrava. Então Cristo está falando, eu cearei com ele. Então se você abrir a porta, Cristo vai cear com você. Mas logo depois ele fala, e ele comigo. Aqui que está o cerne, o centro da mensagem. Se você abrir a porta, você tem que oferecer algo a Cristo. E a partir do momento que você oferece algo quando você abre a porta, automaticamente ele fala, eu cearei com ele, mas ele também vai comer daquilo que eu proporcionar. Glória a Deus, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Cristo fala, eu cearei contigo porque eu vou entrar na sua casa e você vai me oferecer. Mas a partir do momento que você me oferecer, eu também vou te oferecer o que eu tenho. Isso é maravilhoso. Quando nós abrimos a porta para a presença de Cristo, não só somos nós que oferecemos algo a Cristo, que oferecemos o nosso interior, oferecemos a nossa vida, oferecemos o nosso tempo, a nossa disposição. A partir do momento que a gente oferece tudo isso a Cristo, Ele também oferece do maná dele para nós. E é maravilhoso. Melhor é comer os frutos da mão do Senhor. Mas para isso você tem que abrir a porta. E primeiro você tem que oferecer algo. O que você tem dado a Cristo? O quanto você tem se dedicado a Cristo? Você tem separado um tempo para passar em comunhão com Cristo? Você tem separado um tempo para ceiar com Cristo? Você tem ouvido Cristo bater a porta do seu coração? Mas se você não tem ouvido, é noite de você ouvir a voz do Senhor batendo na sua porta, e Ele vai entrar, vai ceiar contigo e vai te oferecer daquilo que Ele tem, em nome de Jesus. E agora para o verso 21, para finalizar a nossa mensagem. Ao vencedor,
lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Verso 21. Como a gente sabe que é uma batalha, a gente finalizando aqui, a gente entende que é uma batalha, ele fala: ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai. Preste atenção. Se o trono é de Cristo, como é que ele pode garantir que nós nos assentemos com ele? Você lembra quando você era pequeno e seu pai, seu avô ou o patriarca da família se sentava na cabeceira da mesa? E você prontamente, como uma criança, corria para se sentar no colo dele, talvez para comer com ele, talvez para estar pertinho, talvez por se sentir protegido, que você era uma criança ou muito agarrada com seu pai, ou muito agarrada com seu avô, ou a figura paterna que tinha na época. Cristo está prometendo isso ao vencedor. Quando ele fala que você se sentaria com ele no trono dele, era como Cristo falasse: você, como uma criança, vai se assentar no meu colo nos céus. Eu vou te consolar, eu vou limpar as lágrimas do teu olho, eu vou te proteger, eu vou prover o seu alimento, eu vou prover a porta aberta, eu vou prover a cura. Você vai se assentar comigo e eu vou ser teu pai e tu serás para mim filho. E ele garante isso ao vencedor da igreja: eu concederei que sente no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Entenda uma coisa aqui: nos céus seremos tratados como filhos, e filho vai receber a herança que lhe é devida. E eu não disse essa frase, eu vou terminar essa frase que eu não disse nas 6 mensagens anteriores. Como eu finalizo aqui agora o nosso propósito de pregação, eu finalizo com o verso 22, que diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Nessas 7 mensagens, o Espírito Santo falou com você. Nessas 7 mensagens, o Espírito Santo te exortou. Nessas 7 mensagens, o Espírito Santo te consolou. Nessas 7 mensagens, o Espírito Santo te edificou. E a frase que termina é: quem tem ouvidos, ouça. Eu creio que todos que entraram aqui têm ouvidos o que o Espírito disse às igrejas. Irmãos, que nós possamos estar atentos a tudo que vem acontecido na igreja de Cristo na terra. Os sinais vêm ficando evidentes. As escrituras vêm se cumprindo. Então que nós possamos aguçar os nossos ouvidos ao aviso de Cristo. Porque depois de Laodiceia, ao longo do livro de Apocalipse, numa ordem canônica, digamos assim, não se escuta mais falar o nome de igreja. Não tem mais aviso à igreja. Não tem mais carta para as igrejas. É só juízo. Findou aqui o aviso e a carta para as igrejas. Findou aqui no capítulo 3, no verso 22, o aviso às 7 igrejas da Ásia Menor. Daí para frente, são as taças da ira. Daqui para frente é grande tribulação. Daqui para frente é julgamento e juízo. Então eu encerro essa mensagem essa noite falando: se você tem ouvidos, se você ama a Cristo, se você quer a salvação, ouve o que o Espírito diz à igreja. Não aparta a tua boca desse livro. Não aparta a sua vida da Bíblia Sagrada. Porque um dia tudo pode faltar, tudo pode falhar, mas a palavra vai continuar. Amém? Obrigado por quem ficou conosco. Obrigado por quem acompanhou essa mensagem. Obrigado por vocês que nos acompanharam. Você que está vendo depois. Você que compartilha, você que curte. Meu muito obrigado. E eu queria dar um aviso aqui: nós não vamos parar nossas lives, não. Nós vamos melhorar, digamos assim. Estamos com um projeto, conversei com a minha esposa, estamos orando, estamos preparando um conteúdo muito bacana, que nós chamamos de imersão escatológica.
Nós temos orado muito ao Senhor e Deus tem colocado esse tema de Apocalipse ardendo no nosso coração, para que nós proclamemos as boas novas, para que nós falemos da importância do livro de Apocalipse e dos últimos acontecimentos da igreja. E nós vamos fazer uma imersão escatológica. O conteúdo está sendo preparado, eu estou separando o material. Nós vamos falar de alma, para onde vai a alma do ímpio, para onde vai a alma do cristão. Vamos responder algumas perguntas, vamos interagir bastante. Vamos convidar outros irmãos para falar de grande tribulação, de juízo final, de estado intermediário, de seio de Abraão, de arrebatamento. Vamos falar disso tudo. Vai ser uma verdadeira imersão escatológica e vão ser dias seguidos, ok? Então você que está ouvindo aqui, que queira participar, siga-nos no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube e que você possa abençoar outras vidas com as mensagens que são pregadas aqui. Amém? Você que é da circunvizinhança, quer estudar escatologia com a gente, quer estudar teologia, vamos abrir um curso básico em teologia que começa agora, dia 4 de abril. Inscrições abertas, curso básico de teologia, ok? Vai ser aberto agora dia 4 de abril. Para maiores informações, procure-nos no direct, ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e vamos orar para terminar. Soberano Deus eterno, Pai, muito obrigado por esse propósito. Obrigado por nos sustentar até o final desse propósito. Deus, toma cada um nas tuas mãos. Que essa palavra possa surtir efeito no coração dos teus filhos. Que essa palavra, Senhor, possa alcançar o maior número de pessoas possível, Pai. Que o Senhor possa dar, Senhor, discernimento para os teus filhos e entender que o Senhor corrige aqueles que amam, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos uma noite abençoada. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Toma nossas lutas, nossos projetos, Senhor. Que o Senhor possa tomar na frente de tudo na nossa vida, Pai. Pois sabemos que o Senhor está no controle da igreja, está no controle de tudo, Pai. São as bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Curta, compartilhe e siga o nosso perfil. Deus abençoe.